saiu um documento oficial do Papa Francisco, do Vaticano, falando sobre Medjugorje. E eu queria saber, Carlos, o que esse documento trouxe, o que afirmou para nós católicos? Ó, eu estou aqui com o documento, eu imprimi. Quem quiser é só entrar no site do Vaticano, Vatican, sem o O, com N no final, vatican.va. Aí você tem uma lupinha lá dentro do site do Vaticano, um lugar de busca, você aperta lá, escreve Medjugorje, e aí vai aparecer essa nota aqui. Foi isso que eu fiz, eu tirei essa nota, foi publicada na quinta-feira, dia 19, agora, sobre a experiência, o nome é A Rainha da Paz, nota sobre a experiência espiritual ligada a Medjugorje. O que acontece? Tem uma cidade chamada Medjugorje, na antiga Iugoslávia, não é? E nessa cidade acontece um fenômeno. Desde 24 de junho de 1981. Você nasceu quando, Tiago? 96. Eu nasci em 81. Eu sou da idade de Medjugorje. Então, desde dia de São João Batista, 24 de junho de 1981, ou seja, tem 43 anos, que acontece o fenômeno de uma possível aparição de Nossa Senhora a alguns videntes. Então, há 43 anos, Nossa Senhora aparece a esses videntes e entrega mensagens a eles. Isso foi crescendo e Medjugorje se tornou um lugar de peregrinação. Gente do mundo inteiro vai a Medjugorje. E o documento do Vaticano começa verificando o quê? Os frutos espirituais que acontecem lá. Então é inegável. Muitas conversões, muita gente se aproximando dos sacramentos, muitas confissões. Quem vai a Medjugorje sabe, quem já foi sabe, ou quem vê e pesquisa sobre o assunto, são filas e mais filas de pessoas em confissão. Então, é uma distribuição de sacramentos muito grande, muita gente se convertendo, muitos frutos espirituais em Medjugorje. Então, a igreja já vem estudando o caso de Medjugorje há décadas. Agora, no dia 19 de setembro de 2024, o Vaticano publicou uma nota sobre o que acontece em Medjugorje. Então, a nota é muito interessante, é grande o documento. Essa impressão que eu fiz aqui tem 18 páginas, 16 páginas. E nessa nota, o que o Vaticano vai pontuando? Primeiro, ele começa falando dos frutos espirituais, isso que eu acabei de falar. Depois, ele fala das mensagens que destoam do ensinamento da igreja e do evangelho. Aí que eu quero chamar a atenção. De todo o conjunto de mensagens que tem nos arquivos de Medjugorje, ou seja, são 43 anos de mensagem. Então, de todo esse arquivo de mensagens de Medjugorje que tem até hoje, o Vaticano fez uma separação das mensagens. A grande maioria das mensagens são mensagens que combinam com o evangelho, são mensagens que combinam com a doutrina da igreja. Mas tem uma porcentagem, um percentual dessas mensagens que não combinam com o evangelho, nem com a doutrina da igreja. Por exemplo, há muitas mensagens de repreensões e ameaças. Isso está no documento do Vaticano. Nossa Senhora dizendo, olha, é a última vez que eu apareço. Olha, é a mensagem final, da agora para frente, o castigo vai descer. Tem mensagem assim dela em 1982, só que ela continua aparecendo 42 anos depois. Então, como o Vaticano entendeu as mensagens de Medjugorje? Da seguinte maneira, aquilo que é de acordo com a doutrina da igreja e de acordo com o evangelho, com a boa notícia, nunca pode esquecer que evangelho é boa notícia. Tudo que combinar com a doutrina da igreja e com o evangelho, que não for
nesse tom de ameaça, nesse tom de desespero de fim do mundo, nesse tom de catástrofe, nada disso. O que não for nesse tom são mensagens positivas e que podem ser adotadas pelos fiéis na sua espiritualidade, no seu dia a dia. E aquelas mensagens que não combinam, pelo seu tom ameaçador, com o Evangelho e com a doutrina da Igreja, então a Igreja, o Vaticano diz, essas mensagens não são para ser levadas a sério, é dito isso, não são para ser adotadas pelos fiéis. Então, primeiro ponto, nem tudo que se disse em Medjugorje é, de fato, de Nossa Senhora, é, de fato, da Igreja Católica. Mas então o que seriam essas outras mensagens? O Vaticano entende, os estudiosos das mensagens entendem, que ali no meio das mensagens tem também muito desejo pessoal dos videntes. Então, a maneira deles falarem, a maneira deles transmitirem as mensagens foi contaminada com o modo deles falarem, entende? Então, é como se a Thalia, sua esposa, Tiago, me desse um recado e eu fosse passar um recado para você. Mas na hora que eu passo o recado para você, eu não repito exatamente as palavras da Thalia. Telefone sem fio. Exatamente. Eu já ponho um pouco do meu jeito ali. E aí eu falo, ó, a Thalia disse isso, mas não foi exatamente isso que ela disse. Tem muito do que eu também acredito, penso ali no meio. Então o Vaticano passou um pente fino nessas mensagens e verificou, olha, o que Nossa Senhora vai falar tem a ver com o que a Igreja prega, tem a ver com o Evangelho de Nosso Senhor. O Evangelho é a peneira, tem que passar por ali. Agora, o que for exagerado, aí já é parte do modo de ser, do modo de falar, da imprecisão na fala dos videntes. Ficou claro isso? Ficou. Então, isso é o que o documento está dizendo. Agora, o documento também fala o seguinte, no número 38 diz assim, através dessa autorização acerca de um evento espiritual, os fiéis, escuta essa, Tiago, que é o mesmo que eu falei domingo passado, os fiéis são autorizados a dar ao fenômeno das aparições de forma prudente a sua adesão. O que o Vaticano está autorizando? Que eu, como católico, dê a minha adesão, que eu aceite essas mensagens para mim. É isso que o Vaticano está autorizando. E ele continua. Ainda, olha isso, ainda que isto não implique uma declaração do caráter sobrenatural do fenômeno em questão. Ou seja, o Vaticano não está dizendo Nossa Senhora aparece em Medjugorje. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que as mensagens que ali são produzidas pelos videntes podem ser assumidas por você, Tiago, que são mensagens, na sua maioria, não todas, mas na sua maioria são mensagens que podem provocar frutos espirituais em você. Porque há muitas mensagens em que Nossa Senhora diz assim, por que vocês fazem tantas perguntas? Está tudo no Evangelho, leiam o Evangelho. Então, esse tipo de mensagem, você, Tiago, agora tem autorização oficial do Vaticano para dizer, eu vou assumir essa mensagem de Medjugorje para mim. Mas olha o que o catecismo diz aqui, o documento do Vaticano continua dizendo, e recordando, no número 38, e recordando que os fiéis não são obrigados a crer nele. No podcast passado, eu tinha dito aqui, a aparição de Nossa Senhora não é dogma de fé. Teve até um corte durante a semana sobre isso. A aparição de Nossa Senhora, seja Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, agora Medjugorje, não é dogma de fé. Eu não estou obrigado a crer e a introduzir na minha vida espiritual essas mensagens. Falei sobre o terço que Nossa Senhora de Fátima sugere não é uma obrigação
católica rezar. Algumas pessoas se espantam quando eu digo isso. Mas olha aqui, é o documento do Vaticano. Entende? E aí, para terminar, o documento inteiro do Vaticano não diz mensagens de Nossa Senhora. Ele diz presumidas mensagens de Nossa Senhora. Então, ele não bate o martelo de que as mensagens de Medjugorje são de Nossa Senhora. Ele presume que seja. É uma possibilidade que seja. Ah, mas um dia a igreja pode reconhecer que é de fato? Estamos num processo em que vai chegar o momento. Não, não vai chegar o momento. Porque a doutrina da igreja, o máximo que ela dá é esse documento aqui. Tanto para Medjugorje, quanto para Fátima, quanto para qualquer outra aparição de Nossa Senhora. São 6 graus. Eu expliquei isso no podcast passado. O grau menor não tem nada a ver, essas mensagens não combinam com a igreja. Corta. E o grau mais alto é esse, onde as mensagens são autorizadas, mas nunca definitivamente ditas, foi Nossa Senhora que disse.